Você aí, seu trapaceirinho, entendeu? Que se fosse youtuber e usar bot nos vídeos, Nossa. né? Enfim, pra todos vocês aí, que na verdade todo mundo já cheatou nessa vida, sejam muito bem-vindos a mais um Pipocando Games. Ó, e já pode ir, mano, ó, dando aquela estralada Esticadinha, no dedo, aquela é. esticada, porque hoje a gente vai falar dos cheats mais famosos da história, velho. Vai ter cheat de dinheiro, cheat de carro, cheat de arma. Vai ter muito CJ puxando o celularzinho de lado, não é? Demais. O nascimento dos videogames também marcou a chegada dos cheats que inicialmente foram codificados para serem usados durante os testes de jogabilidade. Então, você ia fazer um jogo, você fala assim, bom, quero testar como é que tá o jogo aqui. Então você já ia lá, tunava o teu personagem, tudo, entendeu? Era pra isso que servia. Deixava ele power up total, né? Pra isso servia. Um dos primeiros códigos a ser amplamente conhecido foi o Konami Code, né? Todo mundo conhece o Konami Code, que todos os gamers de carteirinha sabem que é pra cima, pra baixo, esquerda, direita, direita, BA Start. O Start é o que... É o que dá o start, né? É. E o código apareceu pela primeira vez em 86, num jogo chamado Gradius, da Konami, em que você pilotava sua navezinha destruindo os inimigos tudo. O famoso jogo da navinha. É. Isso porque os desenvolvedores perceberam que o jogo tinha ficado um pouco difícil, na verdade tinha ficado muito difícil. E a solução foi adicionar esse pequeno código pra dar mais vida e todos os poderes, pra galera conseguir chegar até o final sem sofrer tanto, né? Mas o Konami Code ganhou notoriedade mesmo no jogo Contra, em que você usava o cheat no menu inicial pra começar com 30 vidas. E ajudava, porque Contra, mesmo com cheat, cara, nossa, não tem quem aguente contra aquele videogame. Desde então ele já apareceu em Family Guy, Detona Ralph, várias tatuagens de gamers e incontáveis jogos, incluindo League of Legends, Assassin's Creed e Mortal Kombat, que não são da Konami. Up, up, down, down, left, right, B, A, start. Then we'll have unlimited lives. No LoLzinho, antigamente, se você usasse o Konami Code, ele permitia que você entrasse no jogo, mesmo se você tivesse com um problema de conexão, né, problema com o servidor. Hoje em dia não tem mais isso. Em Assassin's Creed 3, se você usasse o código, você podia usar um peru assassino como companheiro, olha só que da hora. E no Mortal Kombat 3 ele trazia o menu Cool Stuff. E se você fizesse ao contrário, ele trazia o menu Cooler Stuff. Olha só. E hoje em dia, vários sites usam esse código como uma piadinha, sendo que até o BuzzFeed e a Vogue do Reino Unido entram nesse meme aí. Já em 87, o Nintendinho recebeu o primeiro Metroid, que ficou eternizado como um dos melhores e mais desafiadores jogos de plataforma ever. Ó, e quem zerou 100% teve uma bela surpresa, já que pela primeira vez na história dos games, a personagem principal era uma menina, uma mulher. Olha só, que legal! Mas existia uma maneira bem mais fácil de ver a Samus sem armadura. Bastava escrever Justin Bailey na hora de escolher seu nome. Olha só, aí ela já ficava sem armadura. A partir daí você podia jogar com a Zero Suit, que colocava a Samus num maiô cor-de-rosa e destravava todos os poderes dela. Porra. Mas é meio estranho esse negócio de colocar a menina num maiô, né? Por que precisava ser num maiô cor-de-rosa? Poderia ser só com uma roupa. Até hoje ninguém sabe quem é o Justin. Ninguém sabe. Perguntei aqui pro Rolandinha, nem o Rolandinha sabia quem não é. Eu não sei quem é Justin Ou Bailey. se Bailey é só um termo australiano pra traje de banho, né? Mas, de qualquer forma, o código gerou bastante rebuliço na época. Acho que a galera questionou Deve ser uma bastante. brincadeira, né? Justin Bailey é apenas o traje de banho. Se você já jogou Doom, com certeza você sabe sobre o God Mode, que era destravado quando o jogador digitava em DDQD. E IDDQD na barra de cheat, mas IDDQD só fica sem graça. É IDDQD, IDKFA, IDClev, IDClip, entendeu? Você tem que digitar tudo. Isso deixava seu personagem com os olhos amarelos e travado em 100% de vida. E daí pra frente era impossível morrer pros aliens e monstrinhos do jogo. Cara, era interessante. God Mode, né? God Mode. Era interessante porque você usar o IDDQD permitia você explorar o jogo. Então, às vezes, o que eu fazia? Às vezes eu zerava um mundo, depois eu fazia ele inteiro de novo com o IDDQD e com o IDKFA também pras armas. Porque daí você conseguia realmente, tipo, sair surfando. E o IDKFA, ele destravava as chaves também. Então você ia lá, você batia a barra de espaço em qualquer lugar e abria. Inclusive a gente fez um vídeo aqui de mensagens escondidas e nele a gente zoa as pessoas que, usando esses códigos, chegaram em lugares que não era pra chegar. Né? Sim. Outra trapaça bem conhecida da galera que é meio da zoeira, a galera gamer zoeira, tipo eu e o Rolandinho, era o Debug Mode, que na verdade era uma ferramenta dos desenvolvedores do primeiro Sonic. Olha que louco. Só que ao invés de corrigir os erros e os bugs nas fases, os jogadores usavam a ferramenta pra transformar o jogo num sandbox em que você podia alterar tudo Nossa, que você que quisesse. animal, Tudo que você quisesse, você ia lá e mudava. E na época do 64, a Rare lançou o FPS mais marcante de
toda a franquia 007, velho. Com certeza, a gente tá falando de GoldenEye. Claro, né? Pra mim é o primeiro FPS de LAN do planeta. Já simulava uma LAN house. Já. Mas nesse jogo você precisava conquistar as trapaças, já que elas eram destravadas passando as fases mais rápido ou com umas dificuldades muito treta. Aí você ia lá e desbloqueava um código, entendeu? Legal. Bond. James Bond. Você quer jogar no modo trapaça? Então você tem que ser Primeiro vai ter que se provar. Um dos mais famosos era o modo DK, que te deixava parecendo um gorilão bizarro e podia ser destravado ao passar a fase Runaway em menos de 5 minutos no Easy. Ah, mas no Easy, gordão. Facinho, Quero só vai. mostrar pra vocês aqui que eu já sou um gorilão branco. E se você não tá ligado, a Rare também foi a grande responsável pelo clássico Donkey Kong Country, então esse modo DK foi uma homenagem aí ao gorila da Nintendo. Pegar e laraiaraia, só porque eu vou pegar. Iraraiaraiaraia, santinho eu vou pegar. Outro jogo que mexeu com a cabeça da molecada com toda a certeza do mundo foi Tomb Raider, velho. Já que a protagonista Lara Croft estimulou a imaginação dos gamers, tanto novos quanto velhos, com suas curvas angulares. Eu tinha uns primos meus de 18 que falavam dela. Mas é absurdo pensar que as pessoas ficavam sexualmente estimuladas com a Lara Croft. Tinha teta quadrada! Quadrada! Não era quadrada, era um triângulo. E a galera pirava tanto na Lara que começaram rumores sobre um código escondido pra deixar a personagem pelada. Os desenvolvedores até soltaram o código no fórum, dizendo que esse era o segredo pra realizar o sonho dos pré-adolescentes da época. Mas quando o jogador andava de um lado pro outro, girando 3 vezes e pulando em qualquer direção, a Lara explodia junto com os sonhos aí picantes das pessoas. Bem feito, então. Bem tá o legal sonho. esse código aí, né? Jovem punho do Os gamers mais old school vão lembrar do Game Shark, Nossa. mano, um cartuchão que você usava em vários consoles pra alterar linhas de código. Mas não era só cartucho, tinha o CD também, né? Tem CD também pra Play 1 e Play 2. Play 2, velho, Game Sharkzão, velho. Nossa, mano, o Game Shark era sensacional. Absurdo. Sabe por quê? Porque era uma coisa meio mística. Sim. Chegava na escola, o cara falava assim, olha o que meu pai trouxe da Santa Efigênia. Game Bam, Shark. bam, bam, bam. Alguns desenvolvedores, inclusive, tomaram medidas para impedir que os trapaceiros usassem o Game Shark, como é o caso do próprio Donkey Kong. Se você salvasse depois de passar uma fase usando o dispositivo, ele bugava inteiro e corrompia o jogo. E daí ficava impossível jogar, né? Corrompia a p do jogo. Porque o Game Shark, ele não era uma coisa que era licenciada com o criador do Sim. jogo. O pior é que isso era uma punição eterna, já que nem desligando e ligando de novo dava pra você consertar essa cagada. Então o cartucho, ele ficava inutilizável. Pesão de papel. E seguindo o exemplo da vida real, alguns jogos te obrigam a ganhar dinheiro pra construir e mobiliar as casas, o que faz a galera apelar pros códigos de ficar, mano, ricaço. Ah, eu não acredito. A gente vai citar aqui The esse Sims, código né? que é o mais famoso de todos, né? Que são os códigos de dinheiro do The Sims, o famoso Rosebud ou Clapalcios na versão original sem expansão. Clapalcios nessa porra. Clapalcios. Já era Eu moro numa mansão! Inspirado no filme Cidadão Kane, a palavra Rosebud ficou marcada na memória dos fãs da série porque adicionava 1000 simoleons na conta dos seus Sims favoritos. E aí depois tinha Motherlode, depois no, É, o no The Motherlode, Sims 2, é. que dava 50 mil de uma vez só. Quer andar de meiota? Senta na minha... Os estrategistas de plantão vão lembrar da série Age of Empires da Ensemble Studios, que além dos códigos de recurso infinito, tinha centenas de outros cheats pra spawnar unidades bizarras. Quem escrevesse Big Daddy em letras maiúsculas na janela de chat do primeiro Age of Empires, agora tinha um Camaro pilotado por um soldado usando uma bazuca, olha só. Facinho, né? Você derrotar os seus inimigos que estavam em cima de cavalo. E outro código da primeira versão chamado Jack B. Nimble fazia as catapultas lá atirarem vaca. E trabalhadores, Pra olha só. tirar os trabalhadores também, pode crer. E se você não fosse tão fã do Camaro que nem eu não sou, não acho grande coisa, na segunda edição você podia usar o Shelby Cobra Com a metralhadora! Usei muito! Como é que era o cheat? How do you turn this on, motherfuckers? Como é que eu ligo isso? É porque é meio assim, é meio como se o cara fosse loucão, entendeu? Eita. Mas se o seu objetivo era humilhar as nações inimigas, o jeito era escrever POW e usar um exército de bebês pilotando triciclos armados com uma escopeta. Já o Age of Mythology tinha um código absurdo chamado Wooly Woo, que invocava um hipopótamo voador cor-de-rosa. No terceiro e último jogo da série de Age of Empires, eles fizeram uma homenagem ao Mythology com o cheat WoW Volume 2. Mas em vez de hipopótamo, era uma anta. Olha só, em vez de ser o Roland, era eu eu. conheci uma anta pessoalmente quando eu fui no Richard agora. Foi legal? E as antas, elas não são antas, como a gente chama assim. Ah, anta. É um elogio, na verdade. A anta é bem foda e além dela ser um animal inteligente, bacana, ela tem o maior pênis proporcional da natureza Olha inteira. só. O jogo Mortal Kombat ficou famoso
famoso no mundo inteiro quando foi lançado nos arcades da época e chamou a atenção do Congresso americano Olha só. e dos pais preocupados com a violência extrema daquele jogo, que pra época era assim, impressionante. Quando a versão do primeiro jogo finalmente saiu pros consoles, a empresa foi obrigada a retirar as partes mais violentas e o sangue teve que ser removido. Então você ficava só com aqueles carinha fazendo... Mas você acha? Você acha que os caras iam criar o jogo, colocar do sangue e o cara ia atirar assim desse jeito? Ah, tá. Não, o que eles fizeram? Eles colocaram uma brecha, eles colocaram um cheat, um código. Existe uma legislação pra liberar alguma coisa por código? Não, não tem, não tinha pelo menos. Então no Mega Drive você podia usar lá o Blood Code pra aproveitar toda a glória da sanguinolência que esse jogo poderia trazer. Mas a versão do Super Nintendo não tinha nem o código de sangue, mas os gráficos eram muito melhores e os uppercuts faziam o inimigo voar longe. Então eles meio que tentaram compensar a falta de sangue com diversão, mas... É foda, né? Porque Quero ver sangue, você né? mete ali um gancho no esôfago do filho da mãe, aqueles fatality que mói todo mundo. Você quer ver ele atrás. cuspir no Tem que esôfago, cuspir né? sangue, né, Sangue, velho? E aí no Mega Drive eu lembro que você colocava o código de cuspia muito sangue. Cara. Não era um sanguinho, era sangue pra um caralho. Absurdo. Era absurdo. E daí pra frente a franquia sempre incluiu alguns códigos no jogo, tanto que um deles deixava você jogar com o Motaro, né, e o Shao Kahn no Mortal Kombat Trilogy, que inclusive eram os chefes, né? Sim. Não era normal você jogar com eles. Outro jogo de luta que tinha segredos escondidos era Street Fighter, e o mais famoso deles deixava o jogador liberar o personagem Akuma na tela de seleção de lutador. O Akuma que era treta, hein? O personagem era tão secreto que não tinha nem nome e nem foto. E pra você jogar com ele, você precisava deixar o cursor por 3 segundos em algum personagem na ordem correta. E quem conseguisse fazer isso aí virava o rei do recreio. Nossa, como né? assim, né? Liberava o negócio. Nossa, aí você não difícil, hein? contava. Porque era um código que dava pra você fazer meio sem as pessoas perceberem que você tava fazendo o código. sim. Você falava, não, vou aqui escolher um personagem. Qual que eu vou escolher? Esse aqui? Não, vou escolher esse aqui. Não, tô em dúvida. Não, eu vou com esse aqui, que não tem nome, não tem foto. É a p do Akuma. E além de conquistar milhões de fãs dos cinemas, a franquia Star Wars também marca presença aqui nos games e também nos cheats com as naves extras do Rogue Squadron. O curioso é que esse código marcou a primeira aparição da nave Naboo Starfighter, que o público geral só iria conhecer no ano seguinte em Star Wars 1, A Ameaça Fantasma. Isso sem contar a possibilidade de jogar com a icônica Millennium Falcon e até com o Buick Electra, que é um carro antigo que virou uma nave no jogo. Legal. E o Buick Electric ele foi uma homenagem de um dos desenvolvedores que tinha um carro igual, né? É tipo a gente produzir um jogo aqui no Brasil e colocar um Fusca, um Opalão. Da hora colocar um opalão show. Outro código famosíssimo rola no jogo Jedi Knight, já que você podia ativar o modo Realistic Saber Combat pra desmembrar os oponentes com o sabre de luz. Que é um negócio que você não vê nos filmes, os Jedi são todos... Meio psicopata, né? Não vamos nos matar, somos todos amigos, eles são Jedi que... Mete a lâmina e arranca os braços. E pros atletas de sofá, a gente não podia deixar de mencionar aqui um jogo de esporte com os macetes mais engraçados de todos os tempos, que é o NBA Jam. Na versão mais recente, de 2010, os jogadores podiam resolver os debates políticos na quadra, ou com o time dos republicanos, liderados pelo Bush, ou os democratas e o Capitão Obama, da hora demais! Mas se a sua praia não é política, o jogo também disponibilizava o time dos Beast Boys e o time do Maluco no Pedaço, inclusive com a presença do Will Smith. E não dá pra deixar de falar do cheat mais famoso, né, do NBA Jam, que surgiu na versão original de 93 e deixava os jogadores cabeçudos. Mas deixar o jogador cabeçudo já é um código que todo mundo já conhece. Isso aí foi uma tendência, né? Virou tendência. Vários jogos copiaram, inclusive Batman Arkham, né? Você pode ativar lá o Big Head e outros jogos até hoje da atualidade tem isso. Mas é impossível falar de códigos de videogame sem pensar no jogo em que o pessoal mais gosta de roubar, né? Destruir tudo, a cidade inteira e, é claro, né, matar todo mundo. E é claro que a gente tá falando de GTA, velho. É, isso aí realmente, GTA, eles são dois jogos. R1, né? R2, L1, L2, esquerda pra baixo, pra direita pra cima, esquerda pra baixo, e X bolinha X, onde travava as armas. Esse jogo eram sempre dois jogos que saíam. Saiu a versão que você cheatava e ficava destruindo a cidade. Qual que era o desafio? Cheatava pra... Pegar 5 estrelas. Exatamente. E pegar 5 estrelas. Pegar 5 e estrelas. sair da fronteira da cidade. Sim. Todo mundo sabia dois truques de cor. O de armas e o de tanque de guerra. E não importa muito a versão do GTA, já que todos possuem esses códigos aí. Mudava um pouco, você se atualizava e tava causando show. um tanquinho. E todas as armas era show, porque você entrava no tanque e era muito difícil os caras explodirem o tanque. Então você podia andar pela cidade passando em cima de todo mundo, das velhas, das crianças, dos carros e ir embora. Mas pra conquistar o coração dos fãs, a Rockstar ainda adicionou cheats de transformar todos os carros em máquinas voadoras. Ah, legal, hein? Na expansão de GTA 4, The Ballad of Gay Tony, tinha até um cheat que deixava seus punhos explosivos e você podia explodir carros e pessoas usando só um soco. É o mais Ainda próximo tem, que você vai chegar de ser um Power Ranger. E tem um fato curioso no modo multiplayer do GTA V, que foi a maneira como a Rockstar lidou com os trapaceiros nesse modo específico do jogo. Por um curto período
de tempo, alguns jogadores descobriram um jeito de conseguir um carro que é ridiculamente OP, né? Que é o Duke of Death. Pode crer. No modo online pra atazanar os outros jogadores, né? Normalmente a galera usava no single player, conseguiu no multiplayer. Mas no multiplayer era muito apelo. Era. Ao invés de banir os trolls, a equipe da Rockstar trollou eles de volta, entendeu? E quando um jogador entrasse em um carro desses, ele explodia e matava quem estivesse por perto. Vocês dizem, ai, aquele carro é muito bom. Entrava, bum, explodia. E se você também era um trapaceiro nas antigas, ou é trapaceiro até hoje, deixa o seu like e muda um pouco. Cara, é legal às vezes dar um cheat pra descobrir como é que é o jogo, mas joga na moral também, né? E já que a gente não consegue fazer um cheat pra gente estar na home do YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no Pipocando Games. E comentar outros temas. Comentar outros temas, compartilha com seus amigos também, mostra pra eles esses cheats mais legais dos Siga as videogames. nossas redes sociais e continue acompanhando o Pipocando Games. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tia, pega o controle e termina isso aí sem roubar. Sem cheat. Sem cheat. Homem é um bicho, é um bicho, velho. É. Você entende Homem é isso? bicho. A gente tá falando aqui de um jogo que era as porra de uns polígonos. Os caras estavam assim, nossa, eu vou ter muita p. Parecia uma menina ativa o modo trep. Que deu homem, mulher, você que tá ouvindo. Você entende? Joguinho, criança, 5 anos.